A novela Thiago Maia parece ter tido um desfecho negativo para quem queria a chegada do volante para o Internacional. Afinal de contas, o Inter parece ter desistido da negociação por conta das exigências que o Flamengo foi fazendo ao longo do caminho. Esse jogador estava muito bem acertado para vir, mas o Flamengo foi pedindo mais grana, até que o Inter falou assim, ó, chega, já era. Mas aí eu pergunto para vocês, será que o Inter não fez um recuo estratégico? Eu vou explicar para vocês o que é essa situação do recuo estratégico e as possibilidades disso ter realmente acontecido. O Internacional que está liberando o goleiro Kehler para ir para o Vasco, e o que poderia ter motivado a saída dele pode ser um ato de indisciplina. Vamos falar a respeito também desse caso. Vamos falar também sobre o filho do Fernandão, o Enzo Costa, que está saindo do Internacional, indo por empréstimo para um clube de Goiás. Vamos tratar a respeito disso. Está saindo definitivo, ainda pode ser jogador do Internacional ali na frente, estrear no profissional. Vamos falar a respeito disto e também conjecturar o time que vai enfrentar a equipe do Ipiranga com os retornos de Alan Patrick e Mercado. Mas antes de tudo, eu preciso que você se inscreva no canal, curta o vídeo e ative o sino das notificações. Eu preciso chegar a 10 mil inscritos. Se vocês gostarem do meu conteúdo, é claro, se inscrevam, tá? E ajudem o canal a crescer. Vamos começar falando do Thiago Maia, esta novela que parece ter tido fim. Afinal de contas, o Inter fez algumas sinalizações ontem de que, enfim, saturou do negócio, né? O Inter primeiro fez uma proposta de 3 milhões de euros, que o Flamengo sinalizou em aceitar, inclusive não levou o jogador para as excursões para Manaus, depois para os Estados Unidos, onde eles ainda estão, deixou o jogador no Rio de Janeiro. O próprio Thiago Maia, gente, o Thiago Maia chegou aí no Ninho do Urubu se despedir dos seus colegas. Eu tinha recebido a informação que o Thiago Maia já tinha até preparado um vídeo de despedida com o Flamengo e já estava preparando suas malas para vir para Porto Alegre, mas o Flamengo deu um break e falou assim, ó, espera aí. Reuniões foram marcadas, mas a situação acabou não evoluindo. A partir da volta do presidente Barcelos da Alemanha para o Brasil, a situação deu uma destravada. E aí o Inter colocou na mesa do Flamengo a seguinte proposta: 3 milhões de euros mais 800 mil em metas para o Thiago Maia vir. Pois bem, o Flamengo primeiramente sinalizou, ó, vamos aceitar essa proposta, mas espera um pouquinho aí. E aí o Inter esperou, e aí acabou recebendo a resposta que não é isso que o Flamengo quer. E o jogador inclusive foi relacionado para enfrentar a equipe da Portuguesa Carioca lá em Natal. O Flamengo vai jogar em Natal contra a Portuguesa Carioca, que é um time B. O time titular do Flamengo nos Estados Unidos, e aqui ficou um time B. Mas vamos lá, será que o Inter de repente não pode ter feito um recuo estratégico? Eu não descarto, tá? Eu não descarto. Porque o Kudê gosta muito desse atleta. O presidente Barcelos, ele tá fazendo ele fez desde o início um esforço hercúleo para trazer esse jogador. E ainda falando sobre essa questão da exigência do Kudê, o Kudê chegou a falar aos microfones, dizer assim, ó, o primeiro volante é esse que vocês estão falando mesmo. Então o Kudê bate o pé que quer esse jogador, ele realmente quer o Thiago Maia. Se foi um recuo estratégico ou não, a gente vai saber isso nos próximos dias, nas próximas horas. Mas o fato é que tá bem difícil de destravar esse negócio que realmente travou. Daqui a pouco, com a volta do Flamengo dos Estados Unidos para cá, o Landim conversando ali com o Marcos Braz, eles podem chegar a um acordo de que, cara, vamos liberar esse cara para ir pro Inter, ele não tá afim, a torcida não gosta dele, ele pode se inviabilizar ainda mais, enfim, vamos ficar atento também como é que ele vai jogar amanhã contra a Portuguesa Carioca, enfim, vamos aguardar os próximos capítulos. Kehler está saindo do Internacional para ir para o Vasco por empréstimo de 1 ano. Ainda não foi detalhado se esse empréstimo tem opção de compra e tudo mais. O fato é que o Kehler ainda tem um contrato com o Internacional, ou seja, ele poderia ser emprestado ao Vasco, retornar para ser utilizado no ano que vem. Mas eu acredito que eles vão amarrar um negócio ali talvez para ter ali uma opção de compra, alguma meta estipulada por jogos. Ele vai se reserva lá
do Léo Jardim. Mas vai que ele se destaca lá no Vasco da Gama e o Vasco queira ficar ele. Então eu acredito que tem alguma coisa em relação a isso. A gente vai ficar atento também nas próximas horas para ver se a gente consegue descobrir algo em relação a isso. O fato é que o Kehler perdeu muito espaço no Internacional a partir do momento em que o ano passado ele perde a posição para o Rocher. Ele acaba tendo falhas no Clássico Grenal, acabou se inviabilizando, a torcida pegou no pé dele, veio o Rocher, ele foi para reserva. Em um dado momento do Campeonato Brasileiro, ele volta à titularidade depois de um problema do Rocher e ele falha contra o São Paulo. Na verdade não foi um problema do Rocher, né? O Rocher foi preservado em um jogo lá, e o Kehler ele falha em um jogo contra o São Paulo. E aí se inviabilizou cada vez mais, e no fim da temporada do ano passado ele chegou a perder a posição de reserva até pro Antony. O Antony já tinha passado o Kehler em relação à hierarquia já no ano passado, apesar de não ter estreado no passado, o Antony já era reserva do Kehler no ano passado. Aí a partir desse ano chega o Ivan, o Kehler vai para quarto goleiro, machuca o Ivan, o Kehler, que nem foi relacionado para o primeiro jogo contra a Avenida, ele teve que ser chamado às pressas porque Rocher e Ivan se machucaram e ele teve que ser chamado assim, ó, vem para Ijuí porque nós precisamos de ti, o Antony vai ser o goleiro, tu vai ser o reserva, tu tem que ir para Ijuí. Sabe o que o Kehler fez? Uma informação do Vaguinha, não queria ir para Ijuí. O Kehler não queria ir para Ijuí, um ato de indisciplina grave que o Kehler fez. Afinal de contas é um jogador que está sob contrato, que o Inter paga um salário para ele mensalmente e que ele tem que estar lá no CT Parque Gigante cumprindo a sua obrigação como profissional. Ele tem que ir para a viagem para Ijuí se o Inter determinar. Afinal de contas o Inter paga esse jogador e ele tem um bom salário, ele recebeu uma valorização salarial quando ele passou a ser titular. E o Kehler falou, não vou para Ijuí. E aí se inviabilizou cada vez mais a história. Ele foi para Ijuí, né, a informação do Vaguinha, mas o Inter inclusive teve que, no perdão na licença poética, teve que praticamente pegar o cara em casa para levar para Ijuí, tá? Para ele ser o reserva do Antony. Isso inviabilizou o caminho dele com o Internacional e o Inter está liberando o Kehler para ser emprestado ao Vasco da Gama. E a partir disso o Inter vai em busca de outros goleiros, apesar de observar o Antony, né, dar uma oportunidade ao Antony nos próximos jogos. O Inter está assim observando o mercado de goleiros e se acontecer um caso aí, né, de um negócio de ocasião, digamos assim, de um bom goleiro, né, que seja para suprir a carência do Rocher, que está machucado nesse momento, o Inter vai contratar o goleiro sim. O Inter que está liberando também o Enzo para ser emprestado junto à Aparecidense de Goiás, um clube que está na terceira divisão do Campeonato Brasileiro e que também disputa o Campeonato Goiano. O Enzo, ele tem contrato até o final deste ano. O Enzo Costa, filho do Fernandão, que chegou a trocar de posição, ele era centroavante, agora ele é volante, tá? O Inter está tá emprestando aí o Enzo para a Aparecidense, ele que está completando 21 anos esse ano, e como ele não terá mais idade para jogar no Sub-20, no grupo profissional também não foi lhe prometido espaço, ele foi procurar o seu espaço junto à Aparecidense. O que será feito com o Enzo? O Inter vai emprestar o Enzo para a Aparecidense, né, por toda a temporada, vai jogar o Goianão, vai jogar o Campeonato Brasileiro da Série C. E se agradar, se o Enzo for bem lá na Aparecidense, o Inter vai renovar o seu contrato por mais um ano. Caso ele não for bem na Aparecidense, ele encerra também o seu contrato com o Internacional e não será aproveitado. Vamos torcer para que o Enzo faça aí um bom caminho lá na Aparecidense, para que ele tenha, né, que ele possa também conquistar um lastro, né, para quem sabe ele jogar no grupo profissional do Internacional. Até em forma de homenagem também ao Fernandão. Inter e Ipiranga amanhã com o retorno de Mercado e Alan Patrick. O provável Inter para enfrentar o Ipiranga amanhã terá no gol o Antony, Bustos na lateral direita, Mercado, Vitão tem apostado nessa zaga, acho que o Robert não vai ganhar um descanso porque ele jogou os 2 jogos inteiros. René na esquerda, eu tenho apostado em Arangues abrindo meio campo, mas eu não descarto o Rômulo, mas para mim jogará Arangues, Bruno Henrique, Alan Patrick e Wanderson na frente, Ener, Valência e Alaro. Esse é o provável Inter para enfrentar o Ipiranga amanhã. Amanhã a novidade, tá? O Café com Fonte será 12h30, direto da concentração do Internacional lá no hotel, no bairro Bela Vista, tá? Então o Café com Fonte não será às 10, vai ser 12h30. Amanhã eu faço pré-jogo lá direto do hotel e
também estarei narrando o jogo, substituirei o Paulo Brito, porque o Paulo Brito vai lá no Paleta Atlântida, e amanhã eu narro o Internacional Ipiranga, conto com a audiência de vocês. Gente, muito obrigado a todos vocês que assistiram até aqui, comentem o que vocês acharam a respeito, e até a próxima.